O que fazer quando um dos alunos de aula em grupo desiste? Então, vamos lá. O que a gente faz, tá? Desistência é normal. Qualquer escola tem desistência, né? Você pega uma faculdade, né? A gente que estudou, fez faculdade, a gente sabe bem que a turma que começa não é a turma que acaba, né? Exato, verdade. Então, assim, você já tem que ter essa previsibilidade quando você abre turmas. Então, o que a gente normalmente faz? Nós tentamos abrir o maior número de turmas possíveis do primeiro nível. Do mesmo nível, né? Então, a guitarra 1. A gente tem várias turmas de guitarra 1, a gente abre no mesmo mês, por exemplo, né? Às vezes tem turmas com 3 alunos, outras com 5, outras com 4. E a tendência quando vão saindo alunos, a gente vai juntando as turmas. Juntando as turmas, tá? Exatamente. Como a gente tem a nossa formação de guitarra dura 2 anos, se a gente começa com 4 turmas de guitarra 1, a gente sabe que isso depois, lá no guitarra 3, vai convergir em 2 turmas. Ou às vezes já tem uma. Sim. Então é natural que tenha isso, você tem que estar se preparando para isso. O bacana, talvez você que não tenha uma escola, é uma coisa mais individual, seria tentar ter 2 turmas diferentes, né? Cada uma com 3, 4 alunos. Às vezes eu acredito assim, se você trabalha sozinho e não tem uma escola, você pode ter alunos que comecem em épocas diferentes e que você prepare, por exemplo, você formou uma turma, 3 alunos, e aí saiu um aluno, ficou só 2, você quer botar mais um, e às vezes você tem um outro que está um pouco mais atrasado, tipo 1 mês atrasado ou até 2 meses atrás. Dá uma aula extra para esse aluno, dá 2 aulas extras, prepara ele para entrar no nível daquela galera e puxa, né? Porque às vezes você começar mais de uma turma no mesmo mês, eu acho mais para quem tem escola. Para quem não tem escola, vai ser difícil montar várias turmas no mês. Então, ele pode pegar alunos que estão, vamos dizer, semanas diferentes de aprendizado, trabalhar, talvez para você é até bom você dar essa aula extra, porque você vai puxar ele para dentro da turma. Sim. Então, vai te sobrar aquela hora que você gastava lá com aquela turma. Então, eu acho que vale a pena fazer isso também. E também, outra coisa que você pode fazer é ter turmas com duração. Né? Tipo, Sim. Uma turma de improvisação que eu tenho. Tantos é um curso de 1 ano, é um curso de 8 meses. Então tem uma duração muito específica. Isso eu só fecho o contrato com os alunos deles sabendo que precisam ir até o final. Então, se é uma turma cara, esse curso tem 6 meses de duração. Tem que ter um compromisso de 6 meses e acabou. Se sair antes, o aluno vai ter prerrogativa de pagar o restante do curso ou pagar a multa, né? E isso já nos leva para a segunda pergunta mais feita lá no nosso Instagram, que é o seguinte: como aplicar contrato nos alunos antigos? Tenho medo de perder esses alunos. Então vamos lá. Primeiramente, só para fechar o assunto, então, que eu acho que é um pouquinho diferente. Mas você está contando que esse aluno aí que entrou, que você botou essa cláusula, tem que ter uma cláusula dessa no contrato. Sim, o que acontece? Por exemplo, que tipo de turma que você está abrindo? É uma coisa regular, né? Ou tipo guitarra 1, 2, 3 e 4 é uma coisa regular. Mas pode ser um curso em específico, introdução à teoria. Você pode montar uma turma com uma duração. Pode ser online isso, né? Não precisa ser uma turma presencial, turma de improvisação, de harmonia, de percepção, que tem uma duração específica, como se fosse um curso mesmo. Sim, mas o que eu estou falando é o seguinte, você falou, o cara tem que fazer essa turma de começo, meio e fim. Senão ele se propõe a pagar o restante do curso mesmo sem fazer. Isso tem que estar em contrato. Claro, mas aí, por exemplo, se for virtual é mais fácil ainda, né? Porque você já fecha o valor inteiro da situação, né? Quando é um valor mais alto é mais difícil você prender esse valor completo no cartão de crédito. Sim. Mas vamos supor que seja uma turma, né? Que custa, vamos lá, R$97 por mês para cada aluno. Você está botando 10 alunos numa turma que você dá via Zoom toda semana sobre improvisação. Okay. Você tem um compromisso, olha só, cara, esse é um curso de improvisação, eu já fiz isso várias vezes no passado, tem tempo que eu não faço isso, a gente mudou o nosso modelo, mas era o seguinte, 3 meses, o cara paga pelos 3 meses. Se ele no meio desiste, né, você não pode fazer nada, né? O cara aí a culpa é dele. Mas o compromisso teu com a turma, a disponibilidade sua com o horário vai estar durante 3 meses, 6 meses, ou até mais tempo. Sim. Agora, a segunda questão sobre o contrato para aluno antigo, né? Eu gosto sempre de enfatizar que o contrato, as pessoas elas entram num outro estado mental quando a gente fala de contrato, né? A pessoa ela já entra como se estivesse saindo para a mesa do médico fazendo cirurgia, né? Quando é uma coisa dolorosa, difícil. Não, o contrato é só o seguinte, gente. Você sentou com um aluno, o que acontece com a maior parte dos professores? Aula 1,
vamos fazer a aula. O cara sai dali, você não falou nada quais são as regras, reposição, como que paga. É muito bagunçado, é muito amador. E mostra muito desespero de querer um aluno. Então, o que acontece? O que é o contrato? É expor para o aluno quais são os direitos e deveres dele. Funciona assim, você pode repor me avisando com antecedência, com 24 horas, 48 horas. Se você faltar sem me avisar, não tem reposição. Você tem direito de repor 2 aulas por mês. Em caso de tragédia, tudo bem, a gente entende. Então, casos fortuito ou força maior, que inclusive isso é uma previsão legal, né? Que a pessoa ela tem o direito de faltar. Então você só está expondo para o aluno quais são as regras. E pode ser o seguinte, olha só, cara, essas aqui são as minhas regras. Tá aqui. O cara vai falar de boa. Você não tá falando que é contrato. Tá vendo quais são as minhas regras aqui? Então, leva essa regrinha aqui para casa, tá? Só dá um ciente para mim que você tá de acordo com as regras. Isso é um contrato. Você não falou, olha só, tem um contrato aqui. Né, e joga aquele contratão. Não é isso, é uma folhinha com as regras da aula. Como funciona? Acabou. Mas o que ele está perguntando aqui é o seguinte: ele quer começar a colocar o contrato agora, mas ele tem os alunos antigos. Eu não faria com os alunos antigos, entendeu? O aluno antigo tá lá. O Matheus não faria. Eu penso diferente, tá? Eu penso em todo tempo é tempo de se profissionalizar. Em todo tempo é tempo de fazer uma gestão melhor da sua vida pessoal, do seu negócio. Você já tem alunos que já fazem aulas com você. Ou seja, eu acho mais fácil aplicar contrato para esses alunos. Por quê? Porque ele já te conhece, já sabe da sua índole, sabe o que pode e o que não pode com você. Simplesmente você vai colocar em contrato aquele combinado que você já tem. Tati, mas esse aluno é o tipo de aluno que ele já faz coisas que eu não gosto, por isso eu quero aplicar contrato. Então, na verdade, você está querendo colocar regras no meio do jogo. Aí é uma outra situação. Sim. Entendeu? Porque, na verdade, o contrato vai estar resguardando tanto o aluno quanto o professor daquelas regras que foram estabelecidas no ato da venda. Se ele quer colocar um contrato para poder prender a pessoa ou para mudar as regras que lá atrás ele aplicou, aí já é uma coisa diferente, eu não faria. Mas o ideal é que não fique sem contrato, ninguém. O que as pessoas precisam entender, cara, é que contrato não é nada que você faz no escuro. Exatamente. Não é nada tipo pegar alguém no contragolpe. Contrato é simplesmente que a pessoa tome ciência do compromisso profissional que você está fazendo com ela. É só isso. É porque aqui no Brasil a gente já tem essa fama, né, das letras pequenas. Você vai na Vivo, por exemplo, você vai lá comprar um plano, o cara te explica tudo do plano. Aí fala assim, agora tem que assinar o contrato, né? Quando você assina o contrato, meu irmão, são 3 folhas de letrinha pequena, quem vai ler aquilo ali? Aí eu pergunto, esse contrato que eu tô assinando, eu tô presa, eu posso sair, não posso sair? Se eu pergunto, ele fala, tem carência de 12 meses. Aí eu falo, onde tá aqui? Aí ele me mostra onde tá, eu leio ali. É só isso que tá me prendendo a vocês? Mas então assim, tem que demonstrar para esse professor, para esse aluno, que não é um contrato desses que a gente assina aí fora, que é um contrato onde vai ter cláusulas que ele vai ser pego de surpresa. Não. Esse é um contrato que é o combinado. Olha, aqui tá o nosso contratinho, que é o nosso combinado. Dia tal, hora tal, vencimento tal, custa tal, você vai me pagar pelo Pix ou pelo cartão, você tem direito a repor tantas aulas, no período de férias, você também vai pagar o período de férias, blá, 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 tudo ali. Na verdade, é uma conversa no papel, não tem letras pequenas. Tanto é que eu tenho uma aula que vai para a formação dos professores empreendedores, que eu explico isso para eles, que o contrato nada mais é que esse combinado no papel. Existem contratos pré-prontos que muitos utilizam da internet. E aí, nesses contratos, tem cláusulas a mais. Mas você não precisa de botar cláusulas a mais. Você só precisa de colocar as cláusulas que você realmente quer fazer valer. Tanto para o aluno quanto para o professor. Porque também, gente, o professor que ele coloca um contrato, ele também tem que cumprir. E o contrato, juridicamente, vale contra o professor. Se o professor não cumpre o que está falando ali, o aluno pode levar ele na justiça. Pequenas causas, sabia disso? Claro. Tem professor que não cumpre, que não vai dar aula, que não repõe. Né? Por culpa do professor. Porque eu acho que para o professor particular, o que é o grande problema? Né? É uma coisa que gera muito estresse
E com o tempo, o professor vai sendo minado, sabe? Eu acho que esse é o problema. O professor precisa se proteger, não é de para hoje, para amanhã. É para você se manter feliz ao longo da sua jornada. E uma coisa que mina muito o professor é essa questão do aluno não respeitar. O que é desrespeitar? Por exemplo, não avisar que não vai na aula, Sim. com antecedência adequada, e depois querer que você reponha essa aula. Ou então querer que desconte o valor da aula que ele não foi. E às vezes a pessoa ela age assim porque ela já teve esse comportamento com outras pessoas que prestaram serviço para ela. Então ela vai levando esse comportamento para frente. E isso para o professor, no longo prazo, isso destrói muito a autoestima dele, entendeu? Então eu acho que isso que a gente está falando faz com que o professor tenha uma carreira sadia. Sim. Isso desde o início ele vai implementando isso, vai se tornando o cotidiano dele. O aluno entra, contrato, tudo certo. Depois de um ano fazendo isso, ele já nem lembra que isso aí era a foi vida um sem problema, contrato. exatamente. E até fica com raiva. Não, eu era um idiota.